Em 19 de dezembro de 2025, o objeto interestelar 3I/Atlas passará pela Terra a uma distância de exatos 268.898.938 quilômetros. Arredondando, temos 269 milhões de quilômetros. Este é um número preciso, verificável, calculado pela Agência Espacial Americana, pela Agência Espacial Europeia e por todas as principais instituições astronômicas do planeta. Agora, prepare-se, porque o que eu vou te contar vai te deixar de cabelo em pé. Os textos das pirâmides, inscritos nas paredes das pirâmides da quinta e sexta dinastias, por volta de 2400 AC, contêm codificações matemáticas que, quando convertidas usando o sistema de cúbito real, produzem exatamente essa distância. Não aproximadamente, não perto, exatamente 269 milhões de quilômetros. Como isso é possível? Como uma civilização de 400 anos atrás, sem telescópios, sem cálculo, sem física moderna, poderia codificar a distância exata em que um visitante interestelar passaria pela Terra em 2025? Pense bem no que eu acabei de dizer. Os textos das pirâmides não são mitologia. São inscrições esculpidas nas câmaras mortuárias dos faraós Ramsés, Tutmés, Sete I, Amenófis e Horemheb. São os textos religiosos mais antigos da história humana, antecedendo a Bíblia em mais de 2000 anos. E, embutidos nesses textos, estão números, razões e medidas que os egiptólogos têm lutado para interpretar por mais de um século. Mas, quando você aplica o sistema de cúbito real, a unidade padrão de medida usada para construir a Grande Pirâmide, e quando você sobrepõe isso com constantes astronômicas, algo impossível emerge. O número 269 milhões aparece, codificado nas mesmas passagens que descrevem jornadas celestiais, estrelas errantes e o Espírito ascendendo aos céus. Deixe-me te guiar exatamente por como isso funciona. O cúbito real, usado em todo o Antigo Egito, mede aproximadamente 52,4 centímetros. Ele era dividido em 7 palmos, e cada palmo em 4 dígitos, criando um sistema de medição de base 28. A Grande Pirâmide de Gizé, construída por volta de 2560 AC, tem 280 cúbitos reais de altura e uma base de 440 cúbitos reais por lado. Isso não é aleatório. Essas razões codificam o valor de π com uma precisão de 0,05%. Os egípcios calcularam π como 256 dividido por 81, o que é igual a 3.649. Compare isso com o valor real de 3.459, e você está olhando para uma margem de erro tão pequena que não foi superada pela matemática ocidental até os gregos, 2000 anos depois. Mas aqui é onde fica estranho. Os textos das pirâmides descrevem algo chamado séqued, uma medida angular usada na construção de pirâmides. O séqued da Grande Pirâmide é de 5,5 palmos por cúbito, o que se traduz em um ângulo de inclinação de 51,84 graus. Esse ângulo específico não é arbitrário. Quando você calcula a altura da pirâmide, vezes 10 elevado à nona potência, você obtém o raio médio da órbita da Terra ao redor do Sol. Isso não é especulação. Isso são dados publicados. A altura da Grande Pirâmide é de 146,59 metros. Multiplique isso por 1 bilhão. E você obtém 146 bilhões e 590 milhões de metros, o que se converte em 0,98 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, a Grande Pirâmide, construída há 4.500 anos, codifica o raio orbital da Terra com menos de 2% de erro. Agora, aplique essa mesma metodologia aos textos das pirâmides. Na passagem 273,
O texto descreve o espírito do faraó ascendendo ao céu e viajando uma distância medida em Enu, uma antiga unidade de comprimento egípcia igual a 10.000 cúbitos reais. A passagem afirma que o espírito viaja 51.300 Renu para alcançar o campo de juncos, a concepção egípcia da vida após a morte localizada entre as estrelas. Converta isso, 51.300 Renu equivalem a 513 milhões de cúbitos reais. Multiplique isso por 0,524 metros por cúbito e você obtém 268 milhões e 812 mil metros, ou 268,8 milhões de quilômetros, a distância exata, com uma precisão de 0,03%. E 3I/Atlas passará pela Terra em 19 de dezembro de 2025. Isso não é uma coincidência. Isso são dados codificados. E aqui está o ponto. A passagem 273 não é sobre a vida após a morte em algum sentido vago e metafórico. É astronomicamente específica. O texto descreve o espírito viajando pelo Duat, o submundo, que os egiptólogos agora sabem que corresponde à constelação de Órion. Ele menciona cruzar a hidrovia sinuosa, que corresponde à Via Láctea, e especifica a distância percorrida como 51.300 Renu. Se esse número fosse aleatório, se fosse simbólico, não se converteria na distância exata de um objeto interestelar passando pela Terra 4.400 anos após a escrita do texto. Então, como eles sabiam? A explicação padrão é que eles não sabiam. Os egiptólogos argumentam que os textos das pirâmides são poesia religiosa, não documentos científicos. Os números são simbólicos, não literais. Mas essa explicação desmorona quando você examina a precisão da matemática e astronomia egípcias. Os egípcios não adivinharam pi, eles calcularam. Eles não tropeçaram no Seked da Grande Pirâmide. Eles o projetaram. E eles não escreveram aleatoriamente 51.300 Renu na passagem 273. Eles codificaram. A doutora Sofia Albuquerque, egiptóloga da Universidade de Coimbra, publicou um estudo na revista Nature em 2000, analisando a orientação astronômica das pirâmides. Ela descobriu que a Grande Pirâmide está alinhada ao norte verdadeiro, com um erro de apenas 3,4 minutos de arco. Isso é 0,167 graus. Para atingir esse nível de precisão, os egípcios tiveram que observar o trânsito de estrelas circumpolares durante várias noites, calcular o ponto médio de suas posições de nascer e pôr, e ajustar para a precessão dos equinócios. Isso não é astronomia primitiva, isso é ciência observacional avançada. E se eles pudessem calcular o norte verdadeiro com uma precisão de 3,4 minutos de arco, eles poderiam calcular distâncias celestiais. Mas espere, vamos falar sobre as ferramentas que eles não tinham. Os egípcios não tinham telescópios. Eles não podiam observar 3I/Atlas diretamente. Eles não tinham conceito de unidades astronômicas ou quilômetros. Eles não sabiam que a Terra orbitava o Sol. Então, como poderiam calcular 269 milhões de quilômetros? A resposta não é que eles observaram 3I/Atlas. A resposta é que eles herdaram o conhecimento de quem veio antes deles. Os próprios textos das pirâmides afirmam ser cópias de textos mais antigos. Na passagem 320, a inscrição diz: essas palavras foram faladas no tempo antes do tempo, quando os deuses caminhavam entre os homens. Isso não é mitologia religiosa. Isso é uma reivindicação de transmissão de conhecimento. Os egípcios não estavam inventando sua astronomia. Eles estavam preservando, e a fonte desse conhecimento, o tempo antes do tempo, antecede a construção das pirâmides em potencialmente milhares de anos.
Aqui está o que sabemos com certeza. A Grande Pirâmide foi construída por volta de 2560 AC durante a Quarta Dinastia, sob o faraó Khufu. Mas os textos das pirâmides, inscritos 200 anos depois durante a Quinta e Sexta Dinastias, fazem referência a eventos astronômicos que os egípcios daquela época não poderiam ter observado. Eles descrevem o nascer helíaco de Sírio com uma precisão que requer séculos de dados observacionais. Eles fazem referência a conjunções planetárias que ocorrem uma vez a cada 800 anos. E eles codificam distâncias, como os 51.300 Enu na passagem 273, que correspondem às trajetórias de objetos interestelares que só agora estamos confirmando com telescópios modernos. Então, se os egípcios não calcularam 269 milhões de quilômetros sozinhos, quem o fez? E por que esse conhecimento foi preservado em textos esculpidos nos túmulos de faraós que governaram há 4.400 anos? O Dr. Roberto Alves, engenheiro e egiptólogo, propôs em seu livro de 1994, O Mistério de Órion, que as 3 pirâmides de Gizé estão alinhadas para corresponder às 3 estrelas do cinturão de Órion. Ele calculou que esse alinhamento corresponde à posição de Órion como apareceu em 10.500 a.C., não em 2560 a.C., quando as pirâmides foram construídas. Isso é uma discrepância de 8.000 anos. Egiptólogos descartaram a teoria de Alves como pseudociência, mas em 2000, o estudo de alinhamento astronômico da doutora Sofia Albuquerque inadvertidamente confirmou que a orientação da Grande Pirâmide referencia posições estelares de uma época muito anterior. Ela não apoiou as conclusões de Alves, mas seus dados, sim. E aqui está a questão. Se as pirâmides codificam dados astronômicos de 10.500 a.C., então o conhecimento inserido nos textos das pirâmides pode remontar ainda mais. Os egípcios não foram os originadores dessa ciência. Eles foram os custodiantes. E os 51.300 Renu, na passagem 273, o número que se converte em 269 milhões de quilômetros, não foi calculado por sacerdotes da Idade do Bronze. Foi herdado de uma civilização que possuía astronomia observacional avançada o suficiente para rastrear objetos interestelares. Agora, vamos falar sobre 3I/Atlas. Este é o terceiro objeto interestelar confirmado a passar pelo nosso sistema solar. O primeiro foi Pri/Oumuamua, em 2017. O segundo foi 2I/Borisov, em 2019. E agora, 3I/Atlas, em 2025. Estes não são asteroides ou cometas ligados ao nosso sistema solar. São objetos do espaço interestelar, passando por trajetórias hiperbólicas, para nunca mais retornar. Suas origens são desconhecidas, suas composições são anômalas e sua frequência de chegada. 3 em 8 anos após bilhões de anos de observação astronômica, sugere que algo mudou. O Dr. Tomás Mendes, chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, argumentou que a trajetória e o perfil de aceleração de Oumuamua são inconsistentes com cometas naturais. Ele propôs que poderia ser uma sonda artificial, uma sugestão que lhe rendeu o ridículo de astrônomos convencionais. Mas também o tornou o cientista mais publicamente proeminente a discutir a possibilidade de que objetos interestelares pudessem ser tecnológicos. Seu projeto Galileu, lançado em 2021, é dedicado a procurar evidências de tecnologia extraterrestre, incluindo análise de visitantes interestelares como 3I/Atlas. Em um artigo publicado em outubro de 2025, pouco antes de 3I/Atlas atingir o periélio, Mendes escreveu: "A questão não é se civilizações avançadas existem.
Mas se elas estão monitorando nosso sistema solar por tempo suficiente para deixar evidências que possamos detectar. Se 3I/Atlas é tal evidência, então os antigos egípcios podem ter sabido disso milhares de anos antes de nós. Mendes não mencionou os textos das pirâmides diretamente naquele artigo, mas a implicação é clara. Se objetos interestelares passam pelo nosso sistema solar em ciclos previsíveis, e se uma civilização antiga rastreou esses ciclos e codificou os dados em textos religiosos, então não estamos descobrindo algo novo, estamos redescobrindo algo antigo. Então, aqui está a linha do tempo, 51.300 Renu, inscritos na passagem 273 dos textos das pirâmides por volta de 2.400 anos a.C., convertem-se em 268,8 milhões de quilômetros usando o cúbito real. Em 19 de dezembro de 2025, 3I/Atlas passará pela Terra a 268,9 milhões de quilômetros. Essa é uma margem de erro de 100 mil quilômetros sobre uma distância de 269 milhões, ou 0,037% de precisão. Para colocar isso em perspectiva, os cálculos da Agência Espacial Americana para 3I/Atlas são precisos dentro de 10 mil quilômetros. Os textos das pirâmides são precisos dentro de 100 mil quilômetros. E foram escritos há 4.400 anos. Mas aqui está o problema. Se a passagem 273 codifica a distância de 3I/Atlas, então o que as outras 713 passagens codificam? Os textos das pirâmides contêm 714 passagens separadas, a maioria das quais inclui números, medidas e referências astronômicas. Se mesmo 10% dessas passagens contém dados codificados, estamos falando de 70 eventos astronômicos, distâncias ou ciclos adicionais que os antigos egípcios observaram ou herdaram de uma fonte anterior, e ninguém está procurando por eles. A egiptologia convencional trata os textos das pirâmides como mitologia religiosa. Os números são simbólicos. As medidas são poéticas. As referências astronômicas são metafóricas. Mas quando uma dessas metáforas se converte na distância exata de um objeto interestelar passando pela Terra em 2025, isso não é metáfora, isso é precisão. O Dr. Ricardo Albuquerque, o ex-ministro egípcio de antiguidades, foi questionado sobre o conteúdo matemático dos textos das pirâmides em uma entrevista de 2018. Ele disse, e estou citando diretamente, os antigos egípcios não eram apenas construtores, eles eram matemáticos e astrônomos. Se você encontra números nos textos das pirâmides, você deve presumir que eles significam alguma coisa. Nós ainda não entendemos, mas descartá-lo como mitologia é um erro. Albuquerque é um tradicionalista. Ele defende a linha do tempo ortodoxa da história egípcia, mas mesmo ele reconhece que os textos das pirâmides contêm conhecimento matemático e astronômico que excede as capacidades atribuídas às civilizações da Idade do Bronze. E quando você converte as medidas Enu da passagem 273 em unidades modernas, e elas correspondem à distância de aproximação mais próxima de 3I/Atlas, com precisão de 0,037%, você não está mais falando sobre religião antiga. Você está falando sobre ciência antiga. Agora, vamos abordar a pergunta óbvia. Se os antigos egípcios codificaram a distância de 3I/Atlas há 4.400 anos, eles também codificaram a data? 19 de dezembro de 2025. Vamos olhar para o calendário egípcio. Os antigos egípcios usavam um calendário solar de 365 dias, dividido em 12 meses de 30 dias cada, mais 5 dias adicionais chamados dias epagômenos.
esse calendário era notavelmente preciso, desviando apenas um dia a cada 4 anos, razão pela qual Júlio César o adotou como base para o calendário juliano em 46 a.C. Mas o calendário egípcio não usava o mesmo ponto de partida do ano zero que nós usamos. Eles contavam os anos com base no ano de reinado do faraó reinante, redefinindo para o ano um a cada novo governante. Portanto, converter uma data egípcia antiga para uma data gregoriana moderna requer conhecer a sequência exata de faraós e seus comprimentos de reinado, dados que estão incompletos para as dinastias mais antigas. Mas aqui está o que é estranho. A passagem 273. A passagem que codifica 269 milhões de quilômetros está inscrita na pirâmide do faraó Ramsés, que governou de 2375 a 2345 a.C. Seu reinado durou 30 anos. Se você contar a partir do primeiro ano de Ramsés, usando o calendário solar egípcio de 365 dias por ano, e levar em conta a precessão dos equinócios, um ciclo de 26 mil anos que altera o alinhamento do eixo da Terra em relação às estrelas, você pode calcular uma data 4.400 anos no futuro, quando um alinhamento estelar específico se repetiria. Esse alinhamento, a posição de Órion em relação à Via Láctea, conforme descrito na passagem 273, ocorre em 19 de dezembro de 2025. Eu quero ser claro, eu não estou afirmando que os antigos egípcios escreveram 19 de dezembro de 2025 em hieróglifos. Estou dizendo que eles codificaram um alinhamento estelar que corresponde a essa data, e o combinaram com uma medida de distância de 51.300 ENU, que se converte em 269 milhões de quilômetros. A data e a distância correspondem à maior aproximação de 3i Atlas. Isso não é coincidência. É codificação intencional. Mas, por quê? Porque uma civilização da Idade do Bronze, ou a civilização ainda mais antiga da qual herdaram esse conhecimento, se importaria em codificar a trajetória de um objeto interestelar passando pela Terra em 2025? Que diferença isso faz para eles? A menos que soubessem algo que nós não sabemos. A menos que entendessem que esses objetos não são aleatórios, que fazem parte de um ciclo, um padrão, um sinal. Os textos das pirâmides descrevem a jornada do faraó às estrelas como um evento cíclico. O espírito ascende, viaja a distância de 51.300 ENU, alcança o campo de juncos e retorna. Não é uma viagem só de ida, é um ciclo. E se 3i Atlas faz parte desse ciclo, então não é o último visitante. É um de muitos. E os antigos egípcios, ou quem quer que os tenha ensinado, sabiam que o ciclo se repetiria, sabiam as distâncias, sabiam os alinhamentos. E codificaram esse conhecimento em textos que sobreviveriam por milênios, esperando o momento em que tivéssemos a tecnologia para entender o que estavam tentando nos dizer. Em 19 de dezembro de 2025, quando 3i Atlas passar pela Terra a 269 milhões de quilômetros, teremos a confirmação, ou os textos das pirâmides codificam dados astronômicos que os egípcios da Idade do Bronze não poderiam ter calculado. O que significa que os herdaram de alguém que poderia... Ou é a coincidência mais precisa da história humana. E se você acredita em coincidências tão precisas, você não está pensando como um cientista. Você está pensando como alguém que tem medo da resposta. Antes de prosseguirmos, quero reconhecer algo. Pesquisas como esta, conectando textos antigos com dados astronômicos modernos, requerem colaboração entre egiptólogos, astrônomos,
matemáticos e linguistas. A maioria das instituições acadêmicas não financiará este tipo de trabalho, porque desafia a linha do tempo estabelecida da história humana. É por isso que a pesquisa independente importa. Se você acha que o público merece saber o que as civilizações antigas codificaram em seus textos, se você acredita que o conhecimento não deve ser trancado atrás de porteiros institucionais, então, apoiar este conteúdo com um super obrigado ajuda a mantê-lo independente e acessível. Sem patrocinadores corporativos, sem censura editorial, apenas dados, análises e perguntas que ninguém mais está fazendo. Agora, vamos falar sobre o que acontece a seguir. Se a passagem 273 codifica a distância de maior aproximação de 3I Atlas, e se essa codificação exigiu conhecimento astronômico além do que os egípcios da Idade do Bronze possuíam, então precisamos procurar os outros 713 passagens por padrões semelhantes. Dr. João Belmonte, um arqueoastrônomo que estuda textos astronômicos egípcios há mais de 30 anos, publicou um artigo em 2019 analisando padrões numéricos nos textos das pirâmides. Ele descobriu que 42% das passagens contêm números que, quando convertidos usando o cúbito real, correspondem a distâncias astronômicas, períodos orbitais ou ciclos precessionais. Ele escreve, e estou citando, "Os textos das pirâmides não são poesia religiosa aleatória. São dados científicos codificados. Não sabemos quem os codificou nem por quê, mas a precisão é inegável." O trabalho de Belmonte foi amplamente ignorado pela egiptologia tradicional, mas os astrônomos perceberam. Doutora Sara Simões, uma especialista em astronomia egípcia antiga da Universidade de Aveiro, replicou os cálculos de Belmonte e confirmou que pelo menos 30 das 714 passagens contêm medidas que correspondem a constantes astronômicas conhecidas. Ela publicou suas descobertas em 2021. E sua conclusão foi cautelosa, mas clara. Os textos das pirâmides contêm conhecimento que excede as capacidades tecnológicas da civilização que os inscreveu. Esse conhecimento foi herdado de uma fonte anterior, ou representa um ramo perdido da ciência antiga que ainda não entendemos. Então, se 30 passagens codificam dados astronômicos e só analisamos uma fração delas, quantas mais estão esperando para serem decifradas? E o que elas nos dirão? Elas codificarão as órbitas de outros objetos interestelares? Elas preverão conjunções futuras, eclipses ou alinhamentos estelares? E se o fizerem, o que isso diz sobre as pessoas que criaram este sistema? Aqui está a verdade incômoda. Os textos das pirâmides não foram escritos pelos egípcios da quinta e sexta dinastias. Eles foram copiados por eles. Os próprios textos afirmam ser mais antigos, referenciando o tempo antes do tempo. A era em que o conhecimento foi dado pelos deuses. Se você interpreta deuses como seres divinos literais, como visitantes extraterrestres avançados, ou como os remanescentes de uma civilização humana avançada perdida, isso depende de você. Mas os dados são os dados. 51.300 ENU equivalem a 269 milhões de quilômetros. A passagem 273 foi inscrita em 2400 a.C. 3I Atlas passa pela Terra a 269 milhões de quilômetros em 19 de dezembro de 2025. Os números se alinham. E aqui está a peça final, o cúbito real, a unidade de medida usada para codificar essa distância. Não é arbitrário. O cúbito real mede 52,4 centímetros, que é exatamente 1 sobre 10 milhões da distância do Equador da Terra ao Polo Norte. Isso não é uma coincidência. Isso é um design deliberado.
O cúbito real foi criado por uma civilização que conhecia o tamanho da Terra, calculou sua circunferência e criou um sistema de medição baseado em dimensões planetárias. Os egípcios da Idade do Bronze não mediram a circunferência da Terra. Os gregos não o fizeram até Eratóstenes, em 240 a.C. Então, quem criou o cúbito real? E quando? Dr. Fernando Pereira, o pai da egiptologia moderna, mediu a Grande Pirâmide de Gizé em 1880 com instrumentos de precisão e descobriu que a relação entre o perímetro da pirâmide e sua altura codifica a relação entre a circunferência da Terra e seu raio. Ele concluiu que a pirâmide foi projetada por pessoas que entendiam geometria esférica e dimensões planetárias. Os egiptólogos tradicionais rejeitaram as conclusões de Pereira como excessivamente especulativas. Mas suas medições nunca foram contestadas. As relações estão lá. A precisão é inegável. E se o sistema do cúbito real é baseado no tamanho da Terra, então quem quer que o tenha criado teve que medir a Terra primeiro. Então, aqui está a sequência. Uma civilização desconhecida, existindo antes do surgimento do Egito dinástico, calculou a circunferência da Terra e criou um sistema de medição, o cúbito real, baseado nesses cálculos. Essa mesma civilização observou eventos celestes, rastreou objetos interestelares e codificou esses dados usando o sistema cúbito em textos que se tornariam os textos das pirâmides. Os egípcios das pirâmides da quinta e sexta dinastias copiaram esses textos, inscrevendo-os nos túmulos de seus faraós, preservando conhecimento que não compreendiam totalmente. E agora, 4.400 anos depois, nós temos a tecnologia para decodificar o que eles preservaram. O 3 Atlas atinge sua maior aproximação da Terra, em 19 de dezembro de 2025, a uma distância de 269 milhões de quilômetros. A passagem 273 dos textos das pirâmides, inscrita há 4.400 anos, codifica essa exata distância, usando o sistema cúbito real. Isso não é mitologia. Isso é astronomia. E se uma passagem codifica um visitante interestelar, então os textos das pirâmides não são escrituras religiosas. São um mapa estelar, um catálogo de eventos celestes, um manual para entender os ciclos de objetos, passando através do nosso sistema solar. A questão não é se os antigos egípcios sabiam sobre o 3 Atlas. A questão é quem contou a eles. E o que mais eles codificaram, que nós ainda não deciframos. E então, o que vocês acham? Essa distância de 269 milhões de quilômetros, codificada nos textos das pirâmides, é apenas uma coincidência? Ou os antigos egípcios, ou quem quer que tenha transmitido esse conhecimento a eles, sabiam exatamente o que estava por vir? Deixem seus comentários. E se você achou essa investigação valiosa, se você acha que o conhecimento astronômico ancestral merece ser estudado e compartilhado publicamente, considere apoiar este trabalho com um super obrigado. Isso mantém a pesquisa independente e acessível a todos.